Olá, pessoal. Hoje nós vamos abordar uma situação crítica, inesperada e que pode acabar acontecendo fora do ambiente hospitalar: o parto em emergência. Aqui é importante entender uma coisa: nós não estamos em um cenário ideal, não temos uma equipe completa, não temos todos os recursos. Então, o que define a qualidade do atendimento não é a estrutura, é o comportamento do profissional. Nos primeiros socorros, o foco não é fazer um parto perfeito, é garantir segurança e evitar danos até a chegada do suporte especializado. O objetivo não é formar especialistas em obstetrícia, mas profissionais que sejam capazes de agir com segurança. Vocês precisam desenvolver um raciocínio que permita identificar rapidamente o parto iminente, tomar uma decisão de transportar ou não, priorizar o essencial, evitar intervenções desnecessárias e, principalmente, não piorar a situação. Em primeiros socorros, existe uma regra clara: intervenção mínima, porém eficaz. A atuação em emergência, ela é prevista em lei, mas existe um ponto crítico. A lei, ela permite agir para salvar vidas. Não permite ultrapassar limites técnicos. E o mais importante, gente, omissão também é erro ético, tá? Se o parto está acontecendo na sua frente, você não pode simplesmente não agir. Dentro dos primeiros socorros, o técnico, ele atua com o suporte inicial, no monitoramento, na assistência básica, no encaminhamento, mas a gente precisa ter muita atenção. A gente não está falando de um parto complicado, né? Nesse caso, nós estamos falando de uma assistência ao nascimento que é inevitável. Então, é aquele trabalho de parto que realmente não tem como a gente evitar e que está ali correndo tranquilamente. Se tiver alguma complicação, aí o foco muda para a gente estabilizar e aí sim poder encaminhar. Quando a gente fala, né, na decisão mais importante dessa aula de urgência e emergência, é uma pergunta simples: dá tempo de transportar ou não? Se não der tempo, a gente não tem que insistir, a gente não tem que mover, a gente não tem que improvisar um transporte. Por quê? Isso pode acabar ocasionando um parto sem assistência, a queda do bebê, um sofrimento fetal. Então, a conduta correta nesse caso é assistir no local com segurança, né? O parto iminente, ele ocorre quando o nascimento ele é esperado em poucos minutos. Então, a gente não vai ter aquele tempo hábil para poder fazer a transferência. Por isso que é tão importante a gente se fazer essa pergunta: dá tempo de transportar ou não? Aí, como que eu vou verificar, né, os sinais desse parto iminente? As contrações uterinas efetivas, elas são caracterizadas com uma frequência que vão de 5 contrações, né, em 10 minutos. Cada contração, ela tem um intervalo, uma duração ali de 60 a 90 segundos. E a intensidade dela vai mudando de moderada para forte. E aí começa com intervalos mais curtos e progressivamente o intervalo vai diminuindo entre uma contração e outra, indicando a proximidade do trabalho de parto. Então a contração ela é forte, ela é frequente, elas começam a ficar muito próximas. E isso é sinal de que a gente já está numa fase avançada do trabalho de parto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode avaliar só a contração. A gente sempre tem que associar com os sinais maternos e fetais. Isso acaba, evitando que a gente tome decisões erradas. Então, alguns sinais maternos, né, de parto avançado. A mulher, ela apresenta aquela sensação de evacuar, isso é um sinal chave. Isso significa que o bebê, ele já está descendo. Além disso, ansiedade, agitação, sudorese, tudo isso é resposta fisiológica do próprio corpo e emocional ao parto. Então, ela começa com uma dor intensa, uma dor contínua, sem alívio entre as contrações. Essa pressão retal que ela sente, essa vontade de fazer cocô. Ela fala, acho que eu tô com vontade de fazer cocô, mas na verdade, porque o bebê já desceu. Então, esses acabam sendo sinais maternos de que também já estamos entrando em um trabalho de parto avançado.
Uma outra questão, sinais fetais, né, você trabalha com o que você tiver, mas é muito importante, no momento ali do trabalho de parto, a gente se atentar para os sinais fetais. Então tá tendo um coroamento, o que que é esse coroamento? A cabeça do bebê, ela começa a se tornar visível no períneo, então a hora que você olha, né, entre as pernas da mulher, você começa a ver já a cabecinha saindo. A gente começa a ter uma dilatação. E nesse momento onde a cabecinha já começa a sair, a gente pode ter uma dilatação de 9 a 10 centímetros. E aí a gente também tem o sinal de ruptura das membranas, da bolsa amniótica. Então vai ter aquela perda de líquido bem significativo. O que que a gente precisa se atentar? A gente precisa se atentar para garantir a privacidade da nossa gestante. A gente precisa providenciar, dentro do possível, uma iluminação adequada. A gente precisa assegurar uma superfície limpa e protegida. Gente, lembrando, a gente não está num local adequado, mas a gente vai trabalhar com o que a gente tiver ali naquele momento, né. Então, uma superfície mais limpa possível, a gente vai tentar controlar o número de pessoas presentes ali. Por quê? A gente vai trabalhar com o que a gente tiver, mas, improvisar também não é fazer de qualquer jeito. A gente vai tentar aplicar o princípio de mais segurança possível. Então, limpeza, organização, o controle do que a gente está fazendo, para tentar fazer com que aconteça da melhor forma possível, né. Como medidas de segurança, o que que a gente precisa? Tentar higienizar as nossas mãos, utilizar luva de procedimento se a gente tiver, se tiver máscara, óculos, para a gente tentar minimizar ao máximo o risco de infecção. Uma outra questão, materiais que a gente precisaria na hora do trabalho de parto. O ideal, gente, seria a luva estéreo, compressas limpas, né? O clamp ali para a gente colocar no cordão, uma tesoura estéreo, campo limpo, antisséptico. Mas lembrando que a gente está falando de um trabalho de parto iminente e em condições que não são as ideais. Então, dentro disso, a gente vai verificar o que a gente consegue para a gente poder estar utilizando. Com relação, à comunicação, né, o paciente, ele vai estar em pânico, e quando ele entra em pânico, ele libera adrenalina. E a adrenalina, ela dificulta a contração, ela aumenta a dor e pode atrasar o parto. Então é importante, falar pouco, falar calmo, falar com segurança. Você vai estar controlando aquela cena. Você é a pessoa que está ali e que sabe o que está fazendo. A gente vai tentar posicionar a parturiente da melhor forma possível. Como eu disse, não existe um cenário perfeito, né, existe o cenário possível. Então a gente vai tentar adaptar a posição e priorizar o conforto e o acesso, né, o melhor possível ali dentro da nossa realidade. O ideal, se ela estiver deitada, é uma posição que a gente chama de litotomia, que ela fica deitada com os joelhos afastados, né, a perna flexionada. Se não der, pode ser semi-sentada. É confortável e essa posição favorece a gravidade, então favorece o nascimento do bebê. Também pode ser lateral, que é uma alternativa em algumas situações mais específicas. Com relação, né, ao momento em que começa a nascer, a gente precisa ter um controle da saída da cabeça. Isso é crucial para a gente prevenir lacerações do períneo, da região perineal. E a gente precisa permitir uma saída lenta e controlada, aplicando uma pressão bem suave e uma proteção na região do períneo. Então, a gente tem que evitar qualquer manobra que possa causar uma expulsão brusca, uma expulsão traumática. A saída da cabeça é um dos momentos mais críticos. Então, um erro muito comum é deixar a cabeça sair rápido demais, só que nesse momento a gente pode ter uma laceração ali do períneo ou um trauma fetal. Então, a gente precisa tentar controlar essa saída do bebê. Após, né, o coroamento, o que que a gente precisa verificar? A presença de circular de cordão ao redor do pescoço do bebê. Se tiver, a gente vai tentar soltar ali delicadamente. Agora, se tiver muito apertado e não for possível soltar, o que que a gente vai fazer? A gente vai clampear e cortar
o cordão acaba se tornando necessário, né, antes mesmo da saída completa do bebê, porque ele não consegue respirar, né. Então o cordão no pescoço não é comum, tá. A gente não pode fazer o quê? Entrar em pânico, a gente precisa avaliar, a gente precisa agir com calma, a gente precisa intervir apenas se necessário. Então tá com o cordãozinho enrolado, saiu a cabeça, viu que tá com o cordão? Tenta soltar, se não conseguir, infelizmente, a gente precisa cortar. Uma outra questão é a assistência na saída dos ombros, né? Após a saída da cabeça, a gente vai realizar uma tração bem leve e controlada para a gente facilitar a saída dos ombros. Então, a gente vai direcionar o ombro anterior para baixo e o ombro posterior para cima. Então, a gente vai evitar o uso de força excessiva, né, que possa causar alguma lesão no bebê. Um erro que acaba sendo muito grave é puxar ele, né, puxar o bebê. O corpo ele vai sair, gente, naturalmente, né? Força excessiva pode acabar causando lesões graves e muitas vezes irreversíveis. Aqui eu coloquei para vocês, né, o passo a passo do nascimento. Então, começa a descida do bebezinho, aí vai tendo a insinuação, né, que é a descida, a flexãozinha. Depois a gente tem a rotação interna, a rotação completa com o início da extensão. E aí a gente tem a extensão completa, que é quando começa ali a coroar o bebê. Depois nós temos uma rotação externa que é incrível, ele vai virando. E aí, conforme ele vai virando, vai saindo naturalmente. A gente só vai auxiliando. Aí a gente faz a liberação dos ombros, né? Do ombro anterior e depois do ombro posterior. Feito isso, né? A gente tem o nascimento do recém-nascido. O bebê, gente, ele nasce escorregadio, então a gente precisa segurar com muita firmeza. Queda de RN é um risco real de emergência. Então, ao nascimento, a gente precisa segurar ele com firmeza, com segurança, para a gente evitar quedas. A gente precisa manter o controle do corpo do bebê em todos os momentos, né? Sempre amparando ali a cabeça e o tronco para garantir uma transição suave para o mundo exterior. E aí a gente vai partir para a avaliação inicial do RN. Então, a pergunta-chave: o neném está respirando? Se sim, ótimo. Se não tiver, a gente precisa estimular, né? Precisa ser simples, precisa ser rápido e precisa ser eficiente. Então, o bebê nasceu. Primeira questão: está respirando? Tá, vamos verificar a frequência cardíaca, vamos avaliar a cor da pele, vamos analisar o tônus muscular. Não tá respirando. Aí o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o estímulo e a secagem do RN. A maioria dos bebês, eles respondem quando a gente faz esse movimento de secar e quando a gente faz algum estímulo leve. Então a gente evita excesso de intervenção. Imediatamente depois que o bebê nasceu, a gente vai secar ele ali para prevenir uma hipotermia, e a fricção suave também acaba servindo como um estímulo tátil, que pode ajudar a iniciar e a manter a respiração do bebê, né, incentivando ali o chorinho da criança. Com relação ao clampeamento e o corte do cordão umbilical, a gente precisa sempre se atentar para o material. Se a gente tiver material, a gente vai fazer corretamente. Se não tiver, a gente vai improvisar ali, mas sempre com segurança. A gente nunca vai ficar deixando ficar sangrando ali, tá? E como que eu vou fazer esse clampeamento? Eu vou posicionar, né, 2 clamps, de 2 a 3 centímetros e 5 centímetros do bebê. Então, a gente vai colocar dois. O primeiro, de 2 a 3 centímetros, e o segundo, 5 centímetros do abdômen. O corte, ele deve ser realizado, gente, entre os 2 clamps, tá? Utilizando, se possível, uma técnica estéreo para a gente tentar minimizar ali o máximo o risco de infecção. Uma outra questão muito importante é a manutenção térmica. Depois que a gente seca o bebê, o ideal é a gente promover o contato pele a pele do bebê com a mãe. Mas a gente precisa sempre tentar ter um campo seco, algo que a gente consiga aquecer esse bebê. Essa medida ela é fundamental para a gente prevenir a hipotermia neonatal e garantir a estabilidade térmica do bebê.
Então, um erro muito comum é esquecer de aquecer. E aí, isso pode gerar uma hipotermia que é muito silenciosa e perigosa. Então, aquecer acaba sendo uma prioridade imediata, tá, pessoal? Aí, depois que o bebê nasceu, a gente vai ter a dequitação placentária. Depois que o bebê nasce, gente, uma regra de ouro: não puxar o cordão, tá? Por quê? Quando a gente puxa o cordão, isso pode causar hemorragia, pode causar complicações graves. Então, aguardar é a conduta mais segura. Depois que o bebê nasce, a gente tem uma expulsão espontânea da placenta, que geralmente vai ocorrer ali em até 30 minutos após o nascimento do bebê. Então é crucial a gente não tracionar, porque na hora que a gente traciona, a gente pode ter algum risco, né, de inversão uterina ou até mesmo de hemorragia. Depois que o organismo expulsou ali a placenta, é muito importante a gente observar a integridade dela, tá? E assegurar que as membranas elas estejam completas e confirmar que o cordão umbilical ele está íntegro. Então, se a placenta saiu, a gente precisa observar e sempre lembrar, você não está no ambiente hospitalar, então o seu foco vai ser o quê? Manter a mãe estabilizada. Aí a gente entra nas questões da prevenção da hemorragia do pós-parto, né? Sangramento excessivo é igual a hemorragia. Então a gente tem que ficar muito atento ao volume, ao estado da paciente, fazer uma vigilância constante. Isso faz muita diferença. Após a dequitação, a gente precisa ficar avaliando a contração uterina, verificar se o útero está flácido. E se o útero flácido é um sinal de alerta para hemorragia. Então a gente vai tentar monitorar, né? Ver se está tendo muito sangramento, ver a firmeza do útero e intervir se precisar. Uma das coisas que a gente pode fazer é a massagem uterina. Essa massagem, ela é uma técnica que vai estimulando a contração do útero. E essa manobra, ela pode ajudar a reduzir o sangramento e a manter o útero firme e contraindo, minimizando, assim, as chances dessa gestante, dessa puérpera, evoluir para uma hemorragia pós-parto, né? Então, lembre-se disso, o útero está flácido, massagear imediatamente. É uma coisa simples, mas é extremamente eficaz. Feito isso, a gente precisa pensar num transporte seguro do pós-parto. Então, sempre transportar a mãe e o RN juntos e sempre manter o bebê aquecido. Se possível, a gente monitora os sinais vitais. Se não, a gente vai se atentar para o transporte dos dois e sempre o aquecimento do bebê. Ah, e não esquecer de verificar se a mulher está apresentando algum sangramento, né? Alguns erros muito comuns, gente. A maioria dos erros, nem são tanto por questões técnicas, é mais por questão de pânico, de desorganização, de excesso de intervenção. Então, vocês precisam controlar o emocional, e isso vai definir todo o desfecho. Então, não realizar a atração indevida do cordão, evitar ficar manipulando excessivamente, tentar manter o controle da progressão do parto. E outra questão é a negligência com relação ao aquecimento imediato do RN. Aqui eu coloquei para vocês, né, um raciocínio clínico de uma situação. Então, primeira coisa, identificar o parto iminente. Como que eu faço isso? Eu preciso reconhecer rapidamente os sinais e sintomas. Feito isso, eu vou preparar o ambiente, né? Eu vou garantir segurança, vou tentar conseguir o máximo de materiais possíveis. Depois, a gente vai assistir o nascimento, só que durante essa fase a gente vai conduzir as fases do parto com técnica. Feito isso, a gente vai ter os cuidados do RN. Então, vamos avaliar, vamos estimular, se necessário, clampear e aquecer. Depois, a gente vai partir para as questões de prevenir complicações, ou seja, nunca tracionar o cordão, não puxar a placenta, né? Esperar o corpo expelir ela normalmente, para a gente evitar a hemorragia no pós-parto. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, um checklist ideal para o parto. Então, a gente teria que ter luvas, os EPIs, um ambiente seguro e limpo, os materiais essenciais ali próximos a gente, algo para aquecer o RN, para manter ele protegido.
O cordão umbilical precisa estar clampeado corretamente e sempre lembrar do útero, né, que a gente precisa avaliar para ver se ele está flácido ou não. Mas, gente, essas questões são em uma situação ideal. Nesse cenário que a gente está trabalhando, é um trabalho de parto fora de um hospital e um trabalho de parto iminente. Então, assim, não vai dar tempo de transportar essa gestante. Pode ser pior eu transportar. Então, a assistência ao parto em situações de emergência, ela é uma área onde envolve muita responsabilidade para os profissionais da enfermagem. Vocês precisam agir com muita rapidez, com organização e precisa ter esse conhecimento técnico. Porque a prioridade, gente, é sempre a segurança e o bem-estar, tanto da mãe quanto do RN. Então, por isso que a gente começou a aula com aquela pergunta: dá tempo de transportar? Se der tempo de transportar, a gente vai encaminhar ela para o hospital. Mas se não der tempo, a gente vai tentar adaptar o máximo possível essa situação para que ela ocorra da melhor forma possível e para que a gente consiga garantir a segurança, tanto da mãe quanto do RN. Por hoje é só, até a nossa próxima aula.